Vamos aprender com nosso Senhor Jesus? Silencia o teu coração. O texto base para o estudo de hoje está no livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 24. O sermão profético continua, a grande tribulação. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre esse povo, e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre a grande tribulação. Nesse texto de hoje nós vemos sobre a grande tribulação. Nós vimos no texto anterior sobre o princípio das dores. Aqui já é a grande tribulação. Então nós vemos aqui quando vir sobre Jerusalém e Jerusalém estiver cercada por exércitos. Então é chegado o tempo da desolação, que é o tempo da grande tribulação. Então aqui Jesus diz que quem estiver na Judéia fuja para os montes, e quem estiver na cidade saia, e quem estiver nos campos que não entre na cidade. Porque vai ser terrível esses dias. Jesus diz aqui, ó, porque dias de vingança são estes, para se cumprir tudo o que está escrito. No livro do Apocalipse fala sobre as coisas que vão acontecer no tempo da grande tribulação. Então, por que é importante a gente conhecer as escrituras? Que quando esses sinais começarem a acontecer, a gente vai saber. Se eu não conhecer a escritura, como que eu vou saber que está acontecendo os sinais? É só pelas escrituras que a gente vai saber. Então, por isso que é importante eu estudar essa escritura, aprender com o Senhor Jesus, estudar com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é mestre, Senhor, e ele ensina com autoridade. Não há ninguém que ensine como Jesus. Então aqui é o próprio Jesus dando as direções, as lições do que vai acontecer futuramente, no tempo da grande tribulação. E como que eu vou saber se eu não estudo as escrituras? Eu vou saber por alguém falar? Antes de eu saber por alguém falar, é melhor eu ver aqui no manual, que é a Bíblia. É melhor eu aprender no manual, que é a Bíblia. Então aqui Jesus dá o passo a passo de todas as coisas que vai acontecer. Que Jerusalém vai ser cercada por exércitos. Então quando Jerusalém for cercada por exércitos, é chegado o tempo da desolação, que é o tempo da grande tribulação. Então ele dá aqui, ó, para quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, que fuja. Quem estiver no campo, que não entre na cidade. Esse aqui ele está falando lá para Jerusalém, mas isso nós sabemos que vai acontecer no mundo inteiro, não vai só ser em Jerusalém. Então, as coisas vão acontecer no mundo inteiro. Esse texto é tão atual para nós como foi eles falando naquele tempo, para os seus seguidores, para os seus discípulos. Então, ele é atual para nós também, não foi só para aquele tempo, ele é atual para nós, porque nós vivemos esse tempo e não chegou ainda a grande tribulação. Então, aqui Jesus, então nós vemos aqui no versículo 22, porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão nas Escrituras. Para se cumprir o que estão nas Escrituras, que vai acontecer isso. Porque está tudo escrito que vai acontecer. Está tudo profetizado que vai acontecer. Então, para se cumprir, e como a palavra de Deus ela se cumpre, nada que Deus falou vai ficar sem se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram e o que ainda não se cumpriu vai se cumprir, porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade, ela se cumpre. Se foi falado, se cumpre. Então, continuando, Jesus diz, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto sobre a terra. Por que aperto sobre a terra? Porque vai ter vai ser muito difícil, vai ser um tempo terrível, um tempo de muita fome, de muita peste, vai ter seca, vai ter tantas coisas, então vai ser terrível. Imagina uma mulher grávida num tempo desse, imagina uma mulher que tiver neném pequeno num tempo desse, vai ser um tempo muito difícil. Então, por isso que Jesus diz, ai das grávidas e ai das que criarem, tiver criança pequena,
porque vai ser um tempo muito difícil. Mas Jesus fala que por amor, ele vai intervir, por amor. E aqui nós vemos, então, que no versículo 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então eles vão fazer o que bem quiser. Esse tempo de tribulação, o mundo vai ficar uma bagunça total. Por isso que já diz grande tribulação. Vai ser um tempo muito difícil. E por isso que Jesus ele intervém e resgata a igreja, porque vai ser um tempo muito difícil, vai ser muita perseguição, muita coisa difícil acontecendo. E por isso que a gente precisa estar firmado na rocha, que é Jesus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Quando a gente conhece as escrituras, a gente está à frente dos acontecimentos, a gente já está se preparando para o que vai acontecer. E a gente não pode deixar para a última hora. A gente precisa se voltar para Jesus agora, porque a gente não sabe quando vai acontecer isso. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, muitos sinais acontecendo, mas nós não sabemos nem dia e nem hora. Então a gente tem que estar preparado. A gente não pode deixar para fazer para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. O que a gente tem que fazer é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Se a gente vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, a gente não precisa se preocupar. A gente está fazendo certo, a gente está vivendo o que é certo. Então a gente não precisa ficar se preocupando. Então por isso que a gente tem que se voltar para Deus agora. O tempo de se voltar para Deus é agora. Não dá para deixar para depois. Tem que ser agora. Então a gente tem que se voltar para Jesus e buscar nele, conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, para buscar ter uma vida de obediência a Deus. A gente não pode deixar para depois o que a gente tem que fazer hoje. Então, por isso que é muito importante cada dia mais a gente estudar mais a Escritura, conhecer sobre a palavra de Deus, para a gente saber que tudo que está por vir pela frente, porque as Escrituras vai se cumprir. Nós não podemos negligenciar e deixar para fazer amanhã o que temos que fazer hoje. Nós precisamos conhecer Jesus hoje. Nós precisamos receber Jesus na nossa vida hoje. Não deixar para amanhã. Porque dias virão que vai ser muito difícil. Já tem muitas coisas acontecendo e está bem difícil. Mas ainda não tem nada de perseguição como vai acontecer no futuro. E como que a gente vai vencer isso? A gente vai firmado na rocha que é Jesus. Então a gente precisa estar firmado em Jesus. A gente precisa estar ciente das coisas que vão acontecer futuramente. Não podemos dar data, porque aqui na palavra de Deus não deixa datas. Mas o que a gente tem que fazer é estar pronto, é estar vivendo uma vida de acordo com o que Jesus ensina. É isso que nós precisamos para as nossas vidas. Nós não podemos negligenciar isso. E tudo a gente sabe, a gente tem que passar para frente, passar o amor de Jesus para frente, passar sobre o reino de Deus para frente, para que pessoas se voltem para Jesus, para que pessoas conheçam Jesus. Queiram viver, ter vida com Jesus. Amém? Então aqui hoje nós vemos sobre a grande tribulação. Se puder nesse momento feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine a sua vida e abra o seu entendimento para que você se volte para Jesus enquanto há tempo. Que você possa ter uma vida transformada, renovada, restaurada pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. Que Ele possa estar tocando no mais íntimo do teu coração e possa estar transformando a sua vida de maneira sobrenatural. Que você possa vir a conhecer Ele, ter um encontro pessoal com Ele e que você nunca mais esqueça dessa data. Você teve um encontro com o Senhor Jesus, que Ele tocou no seu coração, que Ele tocou na sua mente, que a sua vida foi transformada pelo Senhor Jesus. Que Ele possa te tocar, que Ele possa te mostrar o verdadeiro amor, a verdadeira palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, que Ele fique cravado no teu coração, que você queira cada dia mais conhecê-lo, ter intimidade com Ele, ter vida com Ele, Pai amado. Abençoa a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, meu Deus, que eles possam ser tocadas pelo Senhor, que eles possam ter a vida transformada pelo Senhor e que a tua graça, Senhor, alcance cada vida, meu Deus, e que eles possam entender, conhecê-lo melhor e desejar estar na tua presença, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.